Como foi a consulta lá em Florianópolis? Bem-vindos! Vocês estão no Ressurgindo das Cinzas. Para quem não me conhece, meu nome é João. E há aproximadamente 3 anos atrás eu sofri uma queimadura de 3º grau nos meus 2 braços. Neste quadro eu compartilho um pouco da jornada da recuperação e dos tratamentos que tenho feito para recuperar o movimento das minhas mãos. Se você tiver alguém que passa pelo mesmo problema, compartilha e comente para que possamos juntos achar uma solução para esse grande problema. Passamos ontem numa consulta com o Dr. Tapier, que é um outro responsável de cirurgia plástica lá de Florianópolis. E dessa vez nós tivemos uma esperança um pouco melhor. Por quê? Pela primeira vez ele disse a verdade, na minha opinião. Porque o outro médico nos enrolou muito tempo, ficamos 1 ano para saber que ele não conseguiria fazer o procedimento. E qual que é a conclusão que é mais interessante? O Dr. Tapier nos disse que em Florianópolis, no HU, não tem cirurgias de mão e não tem ortopedista especializado para fazer esse tipo de trabalho. E aí isso nos deixa um pouco irritados, né, meu bem? Porque... Ai, eu não posso. Não posso. Eu falei pro João que eu preciso... Eu xinguei já todo outro médico, tudo que eu podia. Mas me dá raiva. Me dá raiva. Continue, amor, Mas desculpa. nos deixou um pouco irritados porque desde o início ele já nos disse que não teria esse procedimento lá. Nós, claro que a regulação de Camboriú, o normal é que ela mande todo mundo pro HU. E do HU, se é dito que não tem o que você precisa fazer, você volta à regulação para verificar para onde que você teria que ir, qual o hospital especializado, onde que teria tudo, a cirurgia plástica, o tratamento para anquilose das mãos e tudo. E por que é uma notícia boa? Finalmente ele nos disse que nós precisamos de um tratamento especializado e nos fez uma carta para levar a regulação e verificar qual o melhor agora, qual o caminho, para onde nós vamos ser tratados, se é dentro de Santa Catarina, se é fora. Vamos ver qual que vai ser a ideia de agora em diante. Sim, para contextualizar um pouquinho, desde o início, lá atrás, há 1 ano atrás, quando a gente passou pela primeira consulta com esse cirurgião plástico, né, ele falou que a cirurgia tinha que ser acompanhada por uma equipe multidisciplinar, que incluiria a equipe ortopédica junto com a cirurgia plástica. Quando a pessoa fala assim, a gente entende que ele já está ciente do que é necessário e ele tem o que é necessário. O único empecilho que ele colocou foi a questão da radioterapia. A gente tentou pelo SUS, tivemos as negativas, fizemos a vaquinha como todo mundo sabe, conseguimos levantar o valor para um braço, voltamos nele e falamos, agora a gente está com dinheiro para um braço. E aí? Aí foi aí que ele colocou os empecilhos. Não dá mais, falou que dava... Colocou um monte de medo, colocou até que a gente corria o risco de amputar os braços. O que foi chocante, porque inclusive o nosso filho estava na sala, porque naquele dia a gente não tinha com quem deixar o filho, e ele foi com a gente, e ele escutou isso, e isso já gerou um outro trauma e deixou a gente puto. E ele pediu pra gente fazer um acompanhamento, tentar de novo e voltar, porque esse problema que ele tem pode virar um câncer de pele, e voltou pra gente acompanhar. E que ele não ia fazer a cirurgia. E aí o presidente dele sugeriu que a gente tivesse o retorno com esse novo médico. E esse novo médico foi maravilhoso, porque é o que a gente espera, entendeu? A gente espera que as pessoas sejam sinceras e falem, olha, você precisa disso, 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 porque quem estudou medicina foram eles, não fomos nós. A gente não sabe o que é, a gente vai no que nos é indicado. E dessa vez ele explicou, olha... o tendão da mão, ele pode ter um encurtamento, se você fica muito tempo sem usar, ele encurta. Então isso tem que ser uma equipe de ortopedia trabalhando nas mãos junto com a cirurgia plástica. E aí foi aí que ele deu a luz pra gente e explicou realmente o que acontece e o que não pode acontecer. O problema é que nos irrita sim. Por que o doutor anterior já não nos disse isso há 1 ano atrás? Porque a gente tinha ganhado não só tempo, mas talvez a gente não tivesse um problema tão grande hoje nas mãos de travamento. E quanto mais o tempo passa, para quem conhece leves atrofias, fica cada vez mais difícil para você recuperar bem os movimentos. Mas, apesar disso, eu não sinto raiva do médico, nada, acredito que a forma com que ele trabalha, todo mundo trabalha de um jeito.
Agora, pelo menos nós temos uma solução e um caminho para poder resolver a questão, que seja ganhar 20, 30, 40% de mobilidade. O que trouxer de mobilidade para mim, eu fico feliz. E ainda bem que tem essa oportunidade agora da gente voltar para a regulação, conversar e ver se a gente acha alguém apto para fazer esse trabalho, porque não é uma cirurgia simples. Eu entendo o ponto de vista do médico justamente por isso, talvez ele não queira assumir essa responsabilidade porque é algo grande, é complexo, é difícil de ser feito, mas nós estamos felizes que pelo menos ele nos falou o que realmente precisava. E agora em diante esse ciclo acaba, agora nós vamos começar uma nova jornada. Para achar alguém que faça essa cirurgia. E eu estou esperançoso, porque afinal de contas existem diversos acidentes tão piores ou igual ao meu e as pessoas se recuperaram, e por que eu não poderia, né? O que me deixou com muita raiva foi isso, o João é muito novo para simplesmente decretarem que ele não vai mexer mais as mãos pro resto da vida, sabe? E aquilo, já não tá mexendo. Então a gente já tá nessa situação. Então por que a gente não pode se arriscar e tentar fazer uma cirurgia, nem que seja para melhorar 20%, mas melhorou 20%. É isso aí, né? Essa é a ideia. Isso, né? É isso, galera. Se curtiu, compartilhe, comente, para nos ajudar a achar alguém que esteja disposto também. De repente tem algum médico que nos assista através desse vídeo, que nos dê uma luz para poder achar qual o caminho para poder fazer esse procedimento. Aqui, ó, precisamos fazer esses bracinhos voltarem a funcionar. E é isso aí, galera. Esse é o Giro das Cinzas. A gente não fala tanto desse quadro. Eu tenho postado outras coisas e tal, porque uma que a gente não quer ficar falando de desgraça o tempo todo. É um fato. E outra que não tem muito assunto. A gente tem aquela coisa do dia a dia, o tratamento agora é mais lento. Então eu não tenho tanto informação para trazer para vocês. Mas sempre que eu tiver, nós falaremos um pouquinho sobre isso. Seguimos Valeu? Na jornada, na batalha. É isso aí. É nóis.